O que há de errado com a França? Com a aproximação das eleições presidenciais, esta é uma pergunta feita não só em Bruxelas, como também um pouco por toda a Europa. A Euronews reuniu para um frente a frente o francês Jacques Barrot, um dos vice-presidentes da Comissão Europeia, e o belga Paul Magnette, diretor do Instituto de Estudos Europeus da Universidade Livre de Bruxelas. Com a recente publicação de A Europa Não é o que se pensa, Jacques Barrot pretende pôr os pontos nos is e ataca o euroceticismo existente em França. As dúvidas sobre a Europa refletem também uma falta de confiança da França nela mesma. Os franceses não se preocupam com a Europa, o que explica em parte o seu não ao referendo institucional. Também existe sempre a tentação de pensar que a Europa é o cavalo de Troia de uma mundialização selvagem, embora a Europa, antes pelo contrário, apazigue os medos da mundialização acelerada. Os franceses estão terrivelmente identificados com a Europa, talvez muito mais que os outros. Talvez não mais que os alemães, mas certamente mais que os britânicos e os polacos e de muitos outros povos. Muitas vezes existe o sentimento de que os dirigentes franceses e também os cidadãos veem a Europa como uma coisa sua que não podem abandonar, da qual não podem vir a ser um dos 27 Estados-membros, mesmo como um dos 6 grandes Estados. A Europa tem de continuar francesa. Não está isso ligado à retórica política francesa de Gaulle e particularmente de Mitterrand, que apresentavam a Europa como o prolongamento das ambições francesas. Como ela não é feita à imagem da França, os franceses têm um problema com a Europa. É preciso vir para a Comissão, como eu fiz, para sentir esse desnível entre uma França que queria que todas as iniciativas fossem francesas, quando na realidade podem haver iniciativas em equipa. Acho que a França ganharia muito mais em ser um país europeu como os outros, mas, ao mesmo tempo, um país europeu consciente da sua missão de liderança. Por vezes, os franceses também dão a impressão de não conseguirem vender os seus conceitos fundamentais. Vê-se isso, por exemplo, com os serviços públicos. É sabido que a ideia do serviço público ocupa um lugar central na cultura política francesa, que não é forçosamente o que acontece noutros países europeus. Os franceses não conseguem convencer e então parecem frustrados porque o que eles veem como uma herança muito honrosa não seja partilhado por todos. Isso leva a um jogo duplo que os dirigentes franceses fizeram muitas vezes quando se invocam os serviços públicos para atrasar a liberalização da energia, quando no fundo se pretende simplesmente permitir às grandes empresas francesas ganhar quotas de mercado. Acaba-se por abastardar a própria ideia do serviço público, sem chegar a convencer os parceiros de que por trás da defesa dos interesses nacionais também existe uma certa ideia de economia e coesão territorial. E se a França tivesse um pouco mais de modéstia e dissesse: temos um grande apego ao serviço público, mas o serviço público pode ser prestado de formas diferentes. Estou certo que a ideia francesa seria vendável a todos os nossos concorrentes e aos nossos parceiros. Mas o problema é que por vezes somos demasiado rígidos nos nossos conceitos e não conseguimos compreender como é que os nossos objetivos podem ser atingidos por métodos diferentes. Inteligente é quem souber o que é a Europa social à francesa. Será o diálogo social, ou seja, um papel mais forte para a concertação entre os sindicatos e os patrões, que os franceses nunca mais defenderam depois da partida de Jacques Delors, ou é uma legislação laboral mais importante à qual os franceses estão ligados, mas têm dificuldades em vendê-la aos britânicos e aos países da Europa Central e Oriental? Será a redistribuição através de um orçamento mais importante, uma fiscalidade mais importante? Mas aí também se vê que, quando se trata de aumentar o orçamento, os franceses são muito reticentes e, quando se trata de harmonizar a fiscalidade, também não mostram muito entusiasmo. Parece, pois, haver uma diferença entre o princípio da adesão à bela palavra Europa Social e as grandes reticências que surgem sempre que se discutem dossiês que têm a ver com esta ideia de Europa Social. Existe uma contradição entre a ideia que os franceses têm de uma Europa social, assente no modelo francês, e a pretensão de estender esse sistema a todos.
Mas não, isso não é possível, é uma contradição. É necessário fazer a triagem entre o que ficará marcado pela cultura e pela história francesa e o que é reclamado à Europa. Por exemplo, acho que atualmente existe uma área sobre a qual a França pode pressionar a Europa a agir. Exigir em todos os países uma formação contínua para todos os cidadãos. Por vezes, a França dá a impressão que sofre do síndrome de Gulliver. Tanto na esquerda como na direita, isso é notório. Isso não tem a ver com os partidos, parece mais ser um reflexo francês bastante profundo, o desejo de ver reforçada a influência dos grandes países nas decisões europeias e a desconfiança perante a Comissão, onde todos os Estados estão em pé de igualdade, e mesmo perante o Conselho, onde os grandes Estados têm a impressão de que o sistema de voto atual dá aos pequenos países mais peso do que o que deveriam ter. Tenho a impressão que atualmente na campanha presidencial foram feitas algumas afirmações, como por exemplo o abandono da regra da unanimidade para a Europa judicial, para a Europa policial e para a Europa da imigração. Aqui a França tem consciência de que não se pode sempre trabalhar em unanimidade. E é aí que queremos chegar, mesmo com o drama Airbus. Se a Airbus é uma empresa comunitária, não devem existir interferências nacionais e deve-se deixar esta indústria europeia viver a sua vida. Eu diria que o melhor serviço que o próximo presidente francês poderia prestar à Europa é, sem dúvida, o de deixar de se ver a si próprio como um traço de união entre os franceses e os parceiros europeus, ou seja, fazer com que a França deixe de se considerar a porta-estandarte, inspiradora do projeto europeu e seja um interveniente como os outros, tendo, claro, a proeminência histórica, mas reconhecendo que pode jogar nos dois sentidos, europeizar a França e não apenas tornar a Europa mais francesa. Evidentemente que estão à nossa espera, até porque é necessário que se diga que, com o referendo, demos uma cabeçada a Zidane. Estávamos quase a ganhar e demos uma cabeçada. Agora é necessário mostrar perante os europeus a cara de uma França construtiva, que propõe, que não se queixa dos perigos da mundialização e de uma Europa demasiado liberal. Uma França que compreende que a Europa, que é baseada na economia social de mercado, pode também permitir precisamente regular as coisas, acompanhar as mulheres e os homens, permitindo-lhes adaptarem-se à mundialização.